Tem um pregão presencial que o edital manda que a proposta de preço seja cadastrada antecipadamente no sistema do órgão. Após isso, deve ser impressa e entregue no envelope fechado. Nesse caso, não posso levar outras propostas com valores diferentes? Olha, vamos lá. Só para contextualizar todo mundo aqui, principalmente quem está chegando de paraquedas aqui no nosso canal, está conhecendo o mercado agora, licitação presencial, quando você vai participar, seja ela uma tomada de preço, uma concorrência, ou até mesmo o próprio pregão presencial, você tem que levar suas propostas no envelope. Literalmente um envelope, aqueles envelope pardo, gigantão lá, você tem que colocar a sua proposta lá dentro e levar, lacrado, bonitinho, beleza? E aí ele pergunta, não posso levar propostas com valores diferentes? O que ele quis dizer com isso daí? No caso aqui, a pergunta é sobre um pregão, então vamos trazer para a pergunta. Num pregão, pessoal, não é todo mundo, num presencial no caso, não é todo mundo que vai para a fase de lances. Beleza? Quem é que vai para a fase de lances no pregão presencial? No momento que o pregoeiro ele abrir, ele vai pedir os envelopes de todo mundo que estiver ali na sessão pública, ele vai também pegar os envelopes que foram recebidos por correio, né, que isso pode ser feito. Caso você não queira ir até o órgão público, você pode mandar toda a documentação por correio, tá bom? A diferença é que quando você manda por correio, você dá um lance único, você não tem como ficar reduzindo o seu lance. Quem tiver presencial vai ter como reduzir. Certo? A grande diferença é essa. Então o pregoeiro ele pega lá o envelope com a documentação e ele abre todas elas. Documentação não, a proposta. Ele vai abrir todas as propostas e aí vai ter uma ordem de classificação lá. Vai ter o cara que apresentou a melhor proposta, o segundo colocado, o terceiro, né? Uma ordem de classificação prévia. Quem é que vai para a fase de lances? Vai a pessoa que apresentou a melhor proposta, a empresa, né, no caso, e todas aquelas que estiverem até 10% da melhor, beleza? Se não houver nenhuma proposta que esteja no valor de até 10% da primeira, vai a primeira e mais duas. Pega as duas subsequentes ali, a segunda e a terceira colocada. É essa galera que vai para a fase de lance. E aí, por que ele pergunta aqui, o Luiz Henrique, de levar propostas diferentes? Porque é uma estratégia isso, na verdade. É uma das estratégias para participar de pregão presencial. Quando você vai num pregão, você não leva uma proposta só com um valor fechado. Você pode fazer várias propostas com valores diferentes. Na hora você vai ter que entregar só uma, mas aí você escolhe qual que você vai entregar. Você vai entregar a sua proposta com valor mais alto? Você vai entregar a sua proposta com valor mais baixo ou a mediana? Geralmente a gente leva 3, né? Não mais do que isso. Uma, que é o nosso valor mínimo já logo de cara. Uma, que é o valor de referência, caso tenha, se não um valor bem alto, caso não tenha. E uma mediana, que fique entre as duas, né? Não fique nem a tão mais baixa e nem a mais alta. E por que a gente faz isso? Se a gente chega na licitação presencial e está lotado lá de fornecedor, a gente não quer correr o risco de ficar de fora da fase de lances, então a gente entra com a proposta mais baixa. Se a gente chega e está sozinho, a gente entrega mais alta, entendeu? Então, estratégias que você vai definindo aí à medida que você vai pegando experiência na participação do pregão presencial. Aqui no caso, ele perguntou, pelo jeito ele vai participar de um pregão, onde ele precisa fazer essa proposta pelo próprio sistema da prefeitura lá. E ela fala, ó, ao invés de você fazer a sua proposta, você faça no meu sistema, e aí depois você imprime. E aí você coloca no envelope e vem participar. E aí a minha resposta é a seguinte, olha, eu entendo que você possa fazer essa proposta pelo próprio sistema, imprime e deixa uma lá. Só que aí você entra lá como se fosse cadastrar de novo. Entra lá, cadastra de novo uma outra proposta com outro valor. Terminou de cadastrar? Imprime, já deixa a segunda proposta lá. Depois você entra de novo e faz isso quantas vezes você quiser. Se você quiser levar 10 propostas, é só você entrar no sistema e cadastrar 10 vezes. Eu entendo, claro, eu não estou com o edital em mãos, eu não sei como que vai funcionar, mas eu entendo que o sistema ele aceitaria numa boa, beleza? Haja vista que você pode fazer várias propostas, né? Com valores diferentes. É só chegar na hora você entregar só uma, tá bom? E não se confundam, né? Não é que você vai entregar lá 40 propostas diferentes. Na hora que for entregar o envelope, você vai ter que colocar só uma. Você leva com você na sua malinha lá. Chega na hora, você decide qual o valor que você vai entrar. Vai ser o mais baixo, mediano, mais alto? E aí você vai definir sua estratégia. Portal de compras públicas, pago a mensalidade e participo como consultor e entro em dezenas de licitações com vários fornecedores. Eu imagino aqui que ele tem até
Eu acho que ele queria falar vários clientes, né? Você, consultor, participa de várias licitações com vários clientes diferentes. Eu imagino que seja essa. E a dúvida é, eu pago a mensalidade como consultor, como, tipo assim, Magna Licitações, que é uma empresa de consultoria, e aí eu participo de quantas licitações eu quiser representando várias empresas diferentes? Eu imagino que tenha sido essa a dúvida. E a resposta é não, né? Quando você cadastra, você vai credenciar num portal de compras, você vai credenciar não é o consultor, você vai credenciar a própria empresa que vai participar. Então, aqui a Magna, a gente tem vários clientes aqui, certo? Só que, na hora que a gente vai credenciar lá no Comprasnet, seja lá qual for o portal, Compras Públicas, BBMnet, Licitações E, a gente vai credenciar o nosso cliente, não a Magna. Afinal, quem é que vai participar da licitação? O nosso cliente. A gente consultor, nós consultores, a gente só faz a parte operacional lá representando o nosso cliente, mas o CNPJ para todos os fins é o dele. Então é o dele que tem que ser cadastrado. Porque se eu cadastro a Magna, chega na hora, quem vai ganhar a licitação é a Magna. A hora que tiver que ser feito o pedido de material lá, ou serviço pelo órgão público, vai vir em nome da Magna, não do meu cliente, beleza? Então, espero ter respondido também. Quero saber como é o processo de compra com o fornecedor. Ele emite a nota para o governo ou para nós? E nós? Emitimos nota para o governo? Então aqui ele está perguntando da triangulação, né? Para você que não sabe, já tem vídeo aqui no nosso canal, nos nossos canais, falando aí da triangulação. Triangulação, galera, é quando você compra, quando você participa de licitação, só que na hora que você for entregar, esse material ele não vem para a sua empresa, ele vai direto lá para o órgão público, tá bom? Do seu fornecedor para o órgão público. Então ele não é aquele processo que você ganhou a licitação, aí você liga para o seu fornecedor entrega para você e você entrega para o órgão público. Não, é possível, por exemplo, você está participando de uma licitação de material de construção, só um exemplo. Aí tem um órgão aqui em Campinas, o órgão que eu servi, ele está querendo comprar lá brita, areia, tijolo, baiano, enfim, material de construção de forma geral. Ao invés de eu que ganhei, da gente aqui que ganhou a licitação, pegar aqui no material de construção aqui da região, o cara entrega para mim e eu levo lá para o quartel do Exército, eu já compro esse material direto com algum material de construção lá da região. E aí esse cara já entrega para mim direto lá no quartel. Ele não precisa vir para mim. Isso daí a gente chama de triangulação. Isso não é possível fazer para todos os segmentos, mas boa parte deles dá para fazer. Se o seu fornecedor concordar em entregar lá direto, boa. Você economiza dor de cabeça de ter que ficar armazenando o material aqui na sua empresa e também economiza muitas vezes com a logística, beleza? Várias empresas que vendem por aí já estão considerando que aquele preço é para entrega. Então você não paga logística depois. E aí a pergunta dele é a seguinte: como que faz esse processo aí? Quem emite nota para quem? Então como que funciona a emissão da nota fiscal? O fornecedor que você vai comprar, o carinha lá do material de construção, ele vai ter que emitir uma nota fiscal. Só que ele não vai emitir nota fiscal para o órgão público. Ele vai emitir nota fiscal para você. Você que está comprando dele, não o órgão público. A diferença é que ele vai entregar lá no quartel, é só o local de entrega. Mas toda a operação de compra e venda está sendo feita entre você, fornecedor, e ele, material de construção. E da mesma maneira, o órgão público não vai querer receber nota fiscal do material de construção. Ele precisa da sua nota fiscal para ele poder pagar. Afinal, foi você quem venceu a licitação. Então é assim que funciona. Você, fornecedor, emite a nota para o órgão público e para todos os fins a sua negociação é entre você e o órgão público. O material de construção, ele é só o entregador, é só o cara do iFood que vai entregar a parada lá, tá bom? Pensa nisso. Todo trâmite é feito entre você e o órgão público e na segunda via ali, entre você e o seu fornecedor. É assim que funciona essa parada da triangulação. Boa tarde, empresa com empreendimentos no CADIM corre o risco de ser inabilitada? Ou caso habilitada, risco de não receber na entrega dos produtos? Olha, geralmente os editais, eles vêm falando sobre o CADIM e geralmente não pode ter pendência no CADIM. Empresas que estão com pendências no CADIM não podem participar de licitação, beleza? Então, se
você está nessa situação, eu recomendo que você primeiro regularize. Porque pode sim acontecer de passar batido na hora da licitação e você acabar vencendo. Pode acontecer, o pregoeiro não viu, deu mole, passou batido lá. Só que quando você vai ganhar, quando você ganhar a licitação e entregar o produto, quem vai fazer o seu pagamento é outro setor, não é mais o da licitação, é o setor financeiro. Eu sei porque eu já trabalhei lá do outro lado, beleza? Todo órgão público é assim. É outra pessoa agora que vai pagar. E essa pessoa que paga, ela vai consultar a documentação da sua empresa. Se ela perceber que você está inscrito no CADIM, o CADIM, eu me esqueci aqui, eu acho que é inidôneo. É cadastro de empresas inidôneas, né? Alguma parada nesse sentido. E aí esse cara do financeiro, se ele perceber que você está cadastrado, você pode ficar sem receber o pagamento sim. O órgão público, ele só pode pagar se a empresa estiver redonda. Então é assim que funciona. Eu não recomendo que você teste o sistema, né? Igual a gente fala aqui. Tem gente que vai lá e testa o sistema. Ah, deixa eu ver aqui, vamos tentar a sorte. Você pode até tentar a sorte, mas uma hora, né, a gente acaba caindo do cavalo, não adianta. E aí, dependendo do valor, né, que você vai ficar lá pendente de receber, seria um valor aí que você poderia já estar investindo aí, pagando os impostos que tem que pagar, tudo certinho para não ter BO. Na dúvida, tenta abrir uma outra empresa, um MEI aí também, enfim. Nova lei de licitações, Hudson e Cláudia. Eu vou até trazer uma live só falando sobre a nova lei, tá bom? E aí eu defino exatamente o que é serviços especiais de engenharia. Mas serviços especiais de engenharia, a grosso modo, são serviços bem complexos, né, que tem que ser feito por concorrência. Muitas vezes o fornecedor tem que ir lá, dar fazer uma vistoria lá no local onde vai ser feito o serviço. São coisas complexas. E serviços comuns de engenharia, por outro lado, são aqueles mais simples, né, onde você não precisa, por exemplo, fazer uma vistoria. Você, por exemplo, fazer um calçamento, fazer uma calçadinha ali no órgão público, levantar uma alvenariazinha. Isso até não é serviço comum na real. Mas, vamos dar outro exemplo, fazer uma reforma de uma alvenaria, agora sim, é um serviço comum. Você ir lá e fazer uma pintura de um órgão público, é um serviço comum, é algo que dá para você descrever exatamente o que você quer no edital, isso é um serviço comum. E serviço especial é completamente ao contrário, é algo que não dá exatamente para você escrever no edital, você precisa ir lá, é construir uma ponte, por exemplo. Tá bom? Então entenda como serviços comuns aqueles mais simples, que dá para você ir lá e escrever no edital exatamente o que você quer. Que nem eu falei, reforma de alguma coisa, troca de um telhado, por exemplo, ou reforma de um telhado, trocar um piso, isso é serviço bem comum, bem simples, né? Que a gente vê bastante acontecendo aí, principalmente em forças armadas, contratam bastante aí serviços comuns de engenharia. E aí, se você quiser construir uma ponte, um hospital, aí já são serviços especiais. Agora, exatamente como a nova lei está definindo isso daí, eu precisaria dar uma papiradinha lá, dar uma olhadinha lá para não falar coisa errada aqui, tá bom? Mas se você abrir a nova lei, lá na nova lei já tem lá eu esqueci o nome agora, mas é aquela parte, não é um sumário, é aquela parte que ele dá várias definições. Bem no início da lei você vai achar isso daí lá. E aí ele define lá, tipo, definições. Pregão, o que é o pregão? Serviço especial de engenharia, o que é? Serviço comum de engenharia, o que é? Se você abrir a lei 14.133, você vai achar bem no início dela essas definições exatamente. Tá bom? E lá eles explicam o que é um termo de referência, um edital, né? Para a pessoa leiga mesmo saber exatamente o que quer dizer a lei. Depois você dá uma olhadinha lá.